Fala galera do mundo das lutas, aqui quem fala é o Coutinho e você está na 22ª edição do podcast MMA Ganhador e a semana é eletrizante porque nós temos no fim de semana o UFC 216 direto de Las Vegas. Mas antes de falar desse evento com o nosso convidado dessa semana, eu lembro a vocês que vocês podem assinar o nosso podcast via Podflix, iTunes e Android. Só assim você vai receber o nosso podcast assim que ele for publicado. Galera do mundo das lutas, nessa semana nós temos mais uma vez conosco o João Vitor Xavier, que é repórter do Super Lutas e colunista do Sexto Round. Tudo bem, João? Tudo bem, Coutinho? Mais uma vez aí, vamos debater os principais assuntos da semana. Uma honra novamente ser convidado aí para participar do podcast. Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, queria te dar os parabéns, João, aniversariante da semana, e vai comemorar trabalhando um pouquinho, né, João? Semana agitada aí. Começou com uma notícia um pouco triste, né, do massacre lá de Las Vegas. A gente começou a pensar que talvez isso pudesse afetar na realização do UFC 216, que acontece nesse sábado em Las Vegas, mas o Dana White já, pelo menos por enquanto, já anunciou que o show vai continuar. Primeiro eu queria saber de você, diante desse acontecimento terrível, né, esse massacre que um atirador acabou assassinando mais de 50 pessoas, deixando mais de 500 feridos, algo assim inacreditável, enfim. Primeiro eu queria saber de você, você acha que é uma decisão acertada o show acontecer nesse sábado? Ou você acha que talvez o UFC poderia ter adiado ou cancelado o evento? Qual a sua reação em relação a isso? Bom, primeiramente, obrigado aí pelos votos. A gente é amigo há muito tempo e sei que é de coração. Então, Coutinho, eu acho que o melhor a se fazer é continuar a vida, né? Não como se nada tivesse acontecido, mas mostrar, né, para as pessoas que quem é decente, quem é do bem, sempre prevalece, que o bem sempre prevalece. Eu acho que mais do que nunca o UFC vai ter a oportunidade de fazer uma grande homenagem às vítimas aí em Las Vegas, colocar um grande show para todos os fãs de MMA, para todo mundo que gosta da cidade, né? E o que o UFC fez foi doar $1 milhão às famílias das vítimas, né? A gente sabe que tem todo o processo de traslado de corpos, de cirurgias eventuais a vítimas que não foram mortas, mas estão em estado delicado. Eu acho que tudo foi feito de forma perfeita pelo UFC. O show tem que continuar e a gente tem que mostrar que o bem vence, que as pessoas decentes são a maioria e que o mal não vai atrapalhar o prosseguimento de uma vida aí, né? Exatamente, João, eu concordo completamente com você. Fora que a realização do evento é uma forma também de homenagear, né? Eu tenho certeza que eles vão de alguma forma prestar a sua homenagem. Para quem não sabe, o UFC, a sede do UFC, o coração do UFC é em Las Vegas, então é algo muito representativo. Será algo muito representativo também a realização desse evento no sábado. Agora, João, eu queria começar falando do evento. Antes, falando de uma luta que não vai acontecer nesse evento, mas são dois astros do evento que se desentenderam, né? Em um evento promocional, o Fabrício Werdum e o Tony Ferguson acabaram discutindo. O Ferguson estava ali dando entrevista ao lado do Werdum em um daqueles media dinner, né? É um almoço, uma janta da imprensa junto com os lutadores, onde os lutadores estão ali jantando, almoçando, comendo e batendo aquele papo mais descontraído com a imprensa. O Werdum estava falando um pouco alto, o Ferguson de repente foi grosso, acabou pedindo para o Werdum ficar quieto, o Werdum não gostou muito, eles discutiram, o Werdum ali acho que bateu o recorde de ofensas, ele ofendeu o Tony Ferguson em 3 línguas diferentes, né, em português, em inglês e em espanhol. Foi algo até engraçado de se ver, como tudo que o Werdum participa. Mas eu queria saber de você, como é que você reagiu a essa confusão entre os dois? A gente sabe que a gente que lida com os fãs começam, quando vem esse tipo de coisa, começam a achar que é tudo fake, que coisa ridícula, os caras se provocando, é tudo armado. Queria saber de você, como é que você viu esse desentendimento, esse bate-boca entre os dois? Então, Luiz, é muito engraçado quando esse tipo de coisa acontece, que é sempre muito polarizado, né? As pessoas que têm algum problema com o Werdum anterior já ficam do lado do Ferguson, as pessoas que de repente gostam do Werdum e que não gostam do Ferguson também ficam a favor do brasileiro e contra
o norte-americano. A minha reação inicial foi de que, de fato, o Ferguson foi arrogante, foi um pouco sarcástico também, né? A gente via a irritação dele já enquanto ele falava. E a minha primeira reação com relação ao que o Verdun disse, a reação do Verdun, na verdade, foi um pouco desproporcional, né? A minha primeira reação foi de que aquilo foi desproporcional. Porém, olhando tudo que se deu, a gente tem um vídeo aí na internet muito bom que mostra o começo de como eles estavam conversando antes de se iniciarem as perguntas, né? E a gente já via que o Ferguson realmente ele estava diferente, né? O próprio Verdun estava comentando com uma repórter norte-americana, a Karen Bryant, que fala português, e estava comentando em português com ela. A gente, nesse vídeo completo, a gente tem a oportunidade de ver como ele estava comentando com ela que o Ferguson estava diferente, que em outros eventos que os dois se esbarraram, eles tinham uma relação muito mais amigável, né? E ele realmente estava ali fechado, até arrogante. E antes, numa das respostas, assim, ele estava falando que estava preparado para tudo, que não queria saber nem quem era o adversário, que se o Verdun fosse o adversário dele, ele ia acabar com a raça do Verdun, assim, mais ou menos nesses termos. Então já era uma coisa que estava assim, acontecendo meio que aos poucos, e aí quando ele também quis crescer para cima do Verdun, o Verdun falou, peraí também, né, meu amigo? Então eu acho que, assim, eu não digo também que foi justificado, porque realmente o Verdun, ele ficou muito irritado, como você falou, xingou muito, em 3 línguas até, mas eu achei que, assim, tirando os xingamentos, eu acho que a reação dele foi a que eu teria, por exemplo. Não sei se eu levaria esse desaforo para casa, porque realmente foi um desaforo, né? Eu, assim, tô pendendo mais pro lado do Verdun do que pro lado do Ferguson nesse caso. Eu concordo com você. Acho que foi muito arrogante, né? E a prova disso foi o que o Ferguson falou depois. Divirta-se lutando no meu undercard, no meu card preliminar, como se ele fosse a grande estrela do evento. Que a gente até sabe... porque, conquista por conquista, o Verdun é muito maior do que o Ferguson, né? O Ferguson teria que ter uma carreira aí, a partir de agora, inacreditável para alcançar o Verdun. Assim, para quem não sabe, o Verdun é campeão mundial de jiu-jitsu, campeão do ADCC de luta agarrada, né? E campeão do UFC. Então já venceu o Fedor, Minotauro, enfim. Não dá nem pra começar. Comparar, exatamente. Não dá nem pra começar. Achei completamente sem cabimento. Não entendi. O Verdun até falou, né? Talvez seja porque o Ferguson não gosta muito do empresário dele, o que não justifica. Não, na verdade, o próprio Ferguson, Coutinho, falou, né, que ele não gosta de estar associado a pessoas que fazem negócios com o Ali Abdelaziz, que é o empresário do Verdun, mas com certeza, como você falou, não justifica de modo nenhum. O próprio Verdun depois falou, o Ali, o empresário dele é uma pessoa, eu sou outra pessoa, foi totalmente desproporcional, enfim. E ficou péssimo para ele, porque ele ficou claro que ele também teve que dar uma freada, né? Porque ele começou a falar em espanhol, o Verdun aí percebendo que ele falava espanhol, começou a xingá-lo em espanhol, e aí ele fingiu que não estava ouvindo, e aí só levantou também quando o funcionário do UFC também já estava ali no meio do Verdun, né? Assim, impedindo o Verdun de repente partir para cima dele, que eu acho que não aconteceria, e aí sim o Verdun perderia a razão. Mas enfim, eu acho que ficou muito feio pro Ferguson, sinceramente. Ficou estranho. Agora, João, a gente vai ter aí o Fabrício Verdun, o retorno do Fabrício Verdun contra o Derrick Lewis. É uma luta na categoria dos pesos pesados. O Verdun que vem de uma derrota aí apertada e polêmica contra o Alistair Overeem em julho passado. Vai enfrentar o Derrick Lewis. Eu já acho o Verdun favorito, acho que ele tem que tomar muito cuidado, porque o Derrick Lewis tem uma bomba na mão direita, assim como todo peso pesado, né? Mas o Derrick Lewis ele tem um estilo muito ortodoxo, né? Um estilo desengonçado, estranho. E agressivo também, né? Bastante agressivo, né? Exatamente, e quando cai por cima fica um pouco complicado. É claro que o Verdun é especialista no chão, mas eu acho que se o Verdun entrar para lutar sério, eu acho que ele não vai ter dificuldade para vencer o Lewis. Como é que você vê essa luta? Muito do que você falou eu compartilho também. O Verdun, se a gente botar na ponta do lápis, ele tem uma trocação mais polida, ele tem mais qualidade na trocação, mas claro, a mão do Lewis é mais pesada,
Então eu acho que o Verdun deveria investir assim, em lutar na longa distância. Eu não sei, sinceramente, se ele tem uma vantagem na envergadura com relação ao Lewis, mas assim, eu vejo que ele, usando chutes, assim, até para magoar as costelas, o estômago do Lewis, que foi um ponto fraco muito explorado pelo Mark Hunt, né, que foi a última luta do Lewis. Eu acho que o Verdun tem tudo para controlar essa luta, de repente levar para o chão e finalizar, né? E você acha que uma vitória contra o Lewis coloca o Verdun aonde na categoria? Que a categoria agora deu, vamos dizer assim, uma movimentada, né? Porque a gente vai ter aí o Overeem contra o Ngannou. Eu acho que o vencedor dessa luta muito provavelmente vai ser o próximo desafiante, principalmente se for o Ngannou, né? O vencedor da luta, desafiante do Miocic. O Cain Velasquez é uma incógnita, a gente nunca sabe quando que vai voltar, a quantas anda. Mas você acha que o Verdun, de alguma forma, consegue brigar com esses dois caras aí por uma nova chance ao cinturão? Ou você acha que o caso dele é vencer, fazer mais uma luta e não ter tanta pressa assim? Eu acho que agora o Verdun, a gente sabe que o Verdun aí tá beirando os 40 anos, não tem mais tempo para perder, mas eu acho que ele vai ter que ser um pouco mais paciente, sim. Uma vitória sobre o Lewis, assim, dependendo de como for, se for uma vitória impressionante, eu acho que já coloca o Verdun em condição de fazer mais uma luta e aí buscar uma disputa de cinturão, mas dependendo de como for essa vitória, se for uma decisão um pouco modorrenta, como foi a luta dele contra o Travis Brown, e aí a coisa também fica um pouco mais difícil para ele, né? Porque a gente não sabe como é que o Cormier vem também. O próprio Cormier é um cara que poderia lutar no peso pesado em breve. O Cain Velasquez, como você falou, uma incógnita, mas de repente seria uma luta que faria sentido talvez para o primeiro trimestre do ano que vem, para o Verdun. Ele vai ter que ser paciente de qualquer forma, porque já foi até informado, o Overeem deu uma entrevista no início da semana dizendo que mesmo se ele ganhar, mesmo que ele ganhe do Ngannou, ele vai ser o desafiante, né? Então, assim, ficou mais difícil para o Verdun pensar a curto prazo em buscar o título. Acho que ele tem que ser um pouco paciente. Mas você concorda? Você acha que seria muito justo o Overeem mesmo? Se ele venceu o Ngannou, você acha que seria justo ele já fazer a revanche contra o Miocic? Eu acho justo pelo seguinte, desde que ele perdeu pro Miocic, ele venceu o Mark Hunt nocauteando, né? Que é um cara muito duro, muito difícil de ser nocauteado. Bem ou mal, venceu o Verdun, que foi o último campeão antes do Miocic, e ganhando do Ngannou, que é a principal promessa da categoria, promessa entre aspas, né? Porque ele tem 31 anos, mas poucas lutas, né? Ainda está em fase de crescimento, digamos assim, no esporte. Eu acho que ele já vai ter feito tudo, sim. Acho que seria merecido uma nova chance, mesmo que a primeira luta tenha sido um nocaute no primeiro round, né? É verdade, mas eu tô muito curioso para ver o desempenho do Ngannou nessa luta, porque é um cara que tá se mostrando um monstro, né? E vai ter, vamos dizer aí, a primeira prova dele contra o Overeem. Porque o Arlovski foi até meio que esperado, né? Por mais que seja um cara experiente, é um cara que já tá fazendo a curva para baixo. Uhum. Acho que o Overeem vai ser um desafio maior para ele. O Overeem foi um cara que tem sabido se reinventar depois daquela fase que ele entrou no UFC gigante, né? Após comer muito frango com batata doce. Tomar muito suco. Exatamente. E muito whey protein. Ele soube se reinventar, tá lutando mais inteligente, o QI de luta dele parece que melhora a cada combate, e eu acho que isso aí pode complicar a vida do Ngannou. Eu acho que é um grande teste para ele, se ele passar, mais do que merece a chance pelo título. Agora, João, a gente tem na coluta principal do UFC 216 a disputa do cinturão da categoria dos moscas entre o campeão Demetrious Johnson e o desafiante Ray Borg. E o Demetrious Johnson, se vencer, vai ultrapassar aí o recorde de Anderson Silva com o maior número de defesas de cinturão consecutivas no UFC. Ele vai chegar ao número de 11 defesas consecutivas se vencer o Ray Borg. Primeiro eu queria saber de você, o Ray Borg já é o maior azarão da temporada, o Johnson obviamente é muito favorito para vencer essa luta nas casas de apostas, mas o Ray Borg é um azarão assim, acho que é o maior azarão da temporada. A vitória dele paga 700%, acho que nem a Chris Borg consegue enfrentar rivais com essa posição de azarão uma discrepância tão grande. Queria saber de você, você acha que qual a chance do Ray Borg? Porque o Ray Borg, o Johnson já limpou a categoria, é difícil ele ter desafios.
E o Ray Borg conquistou essa oportunidade pelo título exatamente um pouco por causa disso, né? Porque não tem muitas opções. A última luta do Ray Borg, inclusive, foi contra o José Formiga, e não foi uma apresentação assim espetacular. Você consegue enxergar alguma chance pro Ray Borg nessa luta? É muito difícil, Luiz. Claro que eu não posso cravar aqui que o Johnson vai ganhar, porque é o MMA, né? E aí qualquer esporte, o azarão sempre tem alguma chance. Mas é muito difícil por uma série de razões, né? Primeiro porque, em tese, a vantagem do Ray Borg seria a diferença de tamanho, né? Ele é um peso mosca maior do que o Johnson. E o Johnson já mostrou que sabe lidar com isso, né? Várias vezes já lutou com atletas maiores do que ele e não teve problema para lidar com essa discrepância de tamanho. E essa questão do tamanho também traz a outra desvantagem, que é a dificuldade que o Borg tem para bater o peso. Inclusive a luta seria no UFC 215 e não aconteceu porque ele passou mal durante o processo de corte de peso. Uma luta de 5 rounds, é muito difícil imaginar que o Ray Borg vai conseguir manter um ritmo forte durante 25 minutos, né? A gente sabe que o Johnson cansou de fazer isso, inclusive ele tem a finalização mais tardia da história do UFC, com 24 minutos e 59 segundos ele finalizou, se eu não me engano, o Horiguchi, o japonês. Então, assim, ele já mostrou diversas vezes que consegue manter o mesmo ritmo por 25 minutos. E aí a questão técnica também, né? O Demetrious Johnson é reconhecido como um dos maiores lutadores de todos os tempos e não é à toa. Pelo seu nível técnico e tático, eu realmente não vejo como o Ray Borg pode vencê-lo, né? Mas aquilo, né? Tem sempre aquela mão perdida, né? Aquela questão do imponderável. O fator MMA. Agora, João, naturalmente a gente começa, quando dois lutadores acumulam esses números, a gente naturalmente começa a comparar. É claro que o Demetrious Johnson, se vencer, ele já vai ultrapassar o recorde do Anderson. Mas, guardadas as devidas proporções, eu queria saber sua opinião. O quanto você consegue... É possível a gente comparar a trajetória dos dois no sentido assim... Qual foi a trajetória mais brilhante, mais dominante como campeão? Porque a gente é até comum, às vezes, diminuir um pouco... o feito do lutador, do campeão, e principalmente do Demetrious Johnson, que ele é um cara tão dominante que a gente fica, às vezes, até comete o erro de diminuir o feito dele, porque ele não tem desafios, simplesmente não tem desafios. Fica então sempre aquela dúvida se ele é tão bom que ele é muito melhor que os outros, ou ele é tão bom porque os outros não são tão bons também, né? Exatamente, isso aconteceu, acho que até um pouco com o Anderson, né, quando ele, no meio do caminho dele, ele era tão espetacular que ele fazia a categoria parecer muito fácil. Entendeu? E a pergunta que eu te faço é: o quanto é legítimo esse recorde do Johnson? O quanto é brilhante? É de fato um feito histórico ou foi simplesmente o cara certo na categoria certa e foi enfileirando os desafios? Não, com certeza, Coutinho. Foi brilhante, histórico. É o campeão mais dominante da história do UFC. Mas eu acho que com relação a nomes como Anderson Silva, o John Jones... Tem algumas diferenças básicas entre a trajetória desses 3 lutadores no UFC. Então, Coutinho, eu acho que tem 2 diferenças bem grandes entre um reinado como o do Anderson e o reinado como o do Johnson. Claro que esse número, caso seja alcançado pelo Demetrious Johnson, é sim relevante, é histórico, né? Mostra na letra fria ali que ele é o campeão mais dominante da história do UFC. Mas eu acho que assim, a trajetória dos dois é um pouco distinta, porque o Anderson, ele no meio enquanto defendia o seu cinturão peso médio, ele se aventurou algumas vezes no peso meio pesado, inclusive enfrentando o Forrest Griffin, que tudo bem, foi tirado para nada, mas na época o Forrest Griffin, para quem não se lembra, ele tinha acabado de perder o título do meio pesado, então ele tirou para nada o segundo melhor meio pesado do mundo naquela época, né? Então, assim, ele se aventurou, ele se colocou ali em águas talvez não navegáveis, digamos assim, enquanto o Johnson sempre foi bastante arredio ao falar de uma eventual subida de peso, né? Inclusive especulou-se que ele enfrentaria ou o Cody Garbrandt ou o TJ Dillashaw para tentar bater o recorde do Anderson Silva, e ele recusou essas lutas.
né? Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença. Também tem uma diferença, falando do John Jones também, que, claro, a questão do doping atrapalha um pouco a gente falar do John Jones aí no mesmo nível do Anderson Silva e do Johnson pelas seguidas ofensas, né? Mas o John Jones também lutou contra caras que já tinham se provado como grandes campeões, como grandes lutadores, como atletas históricos, né? Caso do Rampage, do Lyoto, do Shogun. E o Johnson a gente não sabe, né? O que seria de lutadores como John Dodson, Joseph Benavides, se não tivesse o Johnson. Então a gente não tem como comparar. É um reinado histórico, com certeza, é um número relevante, mas eu acho que, assim, falar do Johnson como melhor que o Anderson Silva ou como melhor que o John Jones é um pouco demais para mim, por essas razões que eu mencionei. Agora, João, pra gente seguir em frente, a gente tem na luta principal a disputa pelo cinturão interino da categoria dos leves entre o Tony Ferguson e o Kevin Lee. Pra quem não sabe, o Tony Ferguson tá numa sequência aí de 10 vitórias consecutivas, algo raríssimo dentro do UFC. Ele merecidamente está nessa disputa interina do cinturão e vai enfrentar o Kevin Lee. Existem algumas controvérsias e tal, mas diante da situação da categoria, eu acho que acabou sendo, de certa forma, não tinha tanta opção assim para colocar no lugar dele nessa luta contra o Ferguson, mas me parece uma luta muito interessante. Acho que vai ser uma luta explosiva, tem tudo para ser a melhor luta da noite. É um duelo de 5 rounds, mas eu duvido muito que essa luta chegue à decisão dos juízes. E já adianta aqui o meu palpite, eu tô achando que o Ferguson vai levar melhor, porque eu acho que o Ferguson é um lutador um pouco mais completo. Eu acho que durante as últimas lutas o Kevin Lee foi um cara que apresentou mais brechas do que o Ferguson. O Ferguson está numa evolução constante, ele tem um jogo muito ortodoxo, interessante, difícil de decifrar, né? E o Kevin Lee, pra muita gente não se lembra, né? O Kevin Lee já foi nocauteado pelo Léo Santos, que é um cara especialista em jiu-jitsu, que também está evoluindo, mas nem top 15 o Léo Santos ainda. Mas eu queria saber de você, como é que você analisa essa luta e quem que você acha que é o favorito para vencer e se tornar aí o campeão interino? Bom, primeiro, Coutinho, eu acho que haviam sim uma ou duas opções mais interessantes que o Kevin Lee. Eu acho que o próprio Edson Barbosa poderia ter sido colocado, mas pesou contra o brasileiro o fato de já ter perdido para o Ferguson, né? E o Kevin Lee é uma personalidade um pouco mais expansiva, né? Tem aquele trash talk que todo mundo gosta. Teve um encontro ali, meio que uma briga com o Ferguson ali na época que o UFC estava organizando um retiro de atletas, se eu não me engano. Enfim, tem uma história entre os dois. Eu acho que isso também pesou a favor do Lee. Porém, eu concordo com você. Acho que o Ferguson mostrou ter um jogo mais completo mesmo, né? A gente sabe que o Kevin Lee tem um wrestling muito bom, mas tem melhorado bastante nas finalizações. Inclusive finalizando um cara que é muito bom, né? Que é o Michael Chiesa. É muito bom de chão. Mas, assim, eu acho que chegou muito cedo, né? O Kevin Lee é um cara que pode, aí no futuro, ser um astro do UFC, imagina, porque ele tem, se eu não me engano, 25 anos apenas, então ele tem muito espaço para crescimento, mas eu acho que essa luta contra o Ferguson chegou um pouco cedo para ele. O Tony Ferguson é um cara que está muito confiante, né? Aquela confiança que chegou até a bater na arrogância, né? Como a gente comentou mais cedo. Mas, que pode até prejudicá-lo. Eu acho que ele sabendo separar as duas questões, eu acho que ele não vai ter problema, sinceramente, porque ele está num momento muito superior, na minha opinião, assim, em relação à confiança, em relação à performance, né? Ele tem um preparo físico assim absurdo para 5 rounds, né? A gente teve um gosto disso contra o Rafael dos Anjos, como ele aguentou bem os 5 rounds contra uma máquina, né? Que é o brasileiro. Então, e a luta foi na Cidade do México. Exatamente, a luta foi na Cidade do México. Ele fez o camp dele novamente na altitude, né? Mesmo que Las Vegas não apresente essa digamos assim, essa alternativa, né? Ele fez questão de fazer o camp dele na altitude para poder chegar extra preparado aí para a luta contra o Kevin Lee. Então acho que vai dar Ferguson também. E antes da hora. Antes da hora também, acho que ele não estaria preparado para enfrentar o Conor McGregor, por exemplo. É uma outra questão, né? Porque o Conor McGregor, ele vem com um outro nível de não digo nem só confiança, é um outro nível de
de preparação que ele vai ter que fazer fora do octógono, né? A gente sabe que uma luta com o Conor McGregor hoje é um mega evento. A gente viu claramente que o Ed Alvarez foi um cara que sentiu isso, esse fato de estar sob as luzes dos holofotes assim, de forma intensa. Eu acho que ele sentiu um pouco também, entrou travadíssimo na luta e entrou um pouco já meio disperso, e eu acho que o Tony Ferguson tem que ainda provar que pode lidar com isso, né? Eu não sei se ele saberia lidar com todas essas questões extra-octógono, né, que uma luta com o Conor McGregor traz. Então, ele sabendo lidar com isso, eu acho que ele tem capacidade de fazer uma excelente luta com o Conor, né? O Conor notoriamente tem problema com gás, que não é uma coisa que o Tony Ferguson apresenta de deficiência, mas por outro lado o Ferguson é um cara que começa muito devagar as lutas e ele acaba tomando golpes. Ele tem algumas brechas, por exemplo, contra o Lando Vannata, por exemplo, ele quase foi nocauteado. E o Conor McGregor, se ele tiver a chance, uma das chances que o Lando Vannata teve é a lona, né? Porque ele tem a mão muito pesada, realmente. Então, assim... Acho que talvez uma outra coisa também pode pesar a favor do Ferguson, se fosse o caso, a envergadura, né? Que o Conor mesmo, ele admite isso. O cara, para fazer frente a ele tem que ter alguns atributos, e a envergadura é um deles. Exatamente. Né? Foi até também por isso que o Nate Diaz teve sucesso no segundo round daquela primeira luta, né? Começou a soltar golpes ali naquele combo bem básico, mas bem justinho dele, e pegou por conta da envergadura, né? Perfeito, João. Agora, esse UFC 216, apesar de ter boas lutas interessantes e tudo mais, me parece, a minha opinião é que o hype todo se faz exatamente por causa do cara que não vai lutar, que é o Conor McGregor, como a gente já começou a citar o nome dele aqui, porque o vencedor dessa luta entre o Tony Ferguson e o Kevin Lee vai se tornar o campeão interino da categoria dos leves e, na teoria, obrigatoriamente vai ser o cara a enfrentar o campeão absoluto em uma possível unificação dos cinturões. O McGregor participou de um evento no final de semana lá em Glasgow, na Escócia, mais um evento, super evento dele, né? Mais um daqueles eventos que alguém faz uma entrevista com ele, é tipo um Q&A, só que ele faz isso diante de uma plateia enorme. Falou sobre vários assuntos do mundo das lutas e um dos assuntos foi o seu retorno. Deixou claro aí que está a fim de defender e legitimar o seu cinturão da categoria dos leves. Eu tenho certeza que você acompanhou as declarações do Conor, e a pergunta que eu te faço é o seguinte, João. A minha opinião é a seguinte: eu acho que tudo depende de como essa luta vai acontecer. Por exemplo, se essa luta entre o Ferguson e o Kevin Lee for uma luta morna, chata, enfim, que não seja algo assim espetacular, que não faça barulho, eu acho que o interesse do Conor em defender esse cinturão contra qualquer um dos dois, ele vai por água abaixo. Eu acho que de alguma forma ele vai acabar botando o Nate Diaz para furar fila, ou mudando de categoria, não sei. Mas eu já acho difícil o Conor enfrentar um dos dois, porque são nomes pouco expressivos. Como você bem falou, a luta do Conor é sempre uma super luta. Por mais que ele queira legitimar o cinturão dele, fazer isso contra um dos dois é algo assim incomum para a trajetória que ele vem traçando. Então a minha opinião é o seguinte: se um dos dois vencer e vencer de forma espetacular, souber usar bem o microfone, chamar atenção e tudo mais, ok, esse cara vai garantir a chance pelo cinturão. Se não, eu tenho o palpite aí que talvez ele possa até esperar a luta do Georges St-Pierre com o Michael Bisping, ver o que acontece. O que você acha, João? O que você está esperando aí desse retorno do McGregor? O que as declarações dele passaram para você? Então, Coutinho, é difícil falar um só provável oponente, porque realmente ele tem muitas opções, inclusive fora do UFC. Né? Uma luta de boxe com o Paulo Malignaggi, por toda aquela rivalidade que se criou no build-up aí para a luta com o Floyd Mayweather, mas eu acho que no fim das contas eu sou da opinião de que a única luta que faz sentido para o retorno do Conor McGregor ao UFC é a trilogia com o Nate Diaz, porque é o rival do Conor McGregor, é aquele cara que conseguiu irritá-lo, que conseguiu vencê-lo, é o cara que traz o fã, digamos assim, aquele fã que não assiste todas as lutas, aquele fã mais casual. A rivalidade se vende, né? Então acho que a luta do dinheiro pro Conor McGregor hoje é o Nate Diaz. No UFC, claro, que ele tem opções no boxe, etc. Mas a luta para se fazer no UFC, no MMA, é contra o Nate Diaz. Eu acho que independente de como
o Kevin Lee ou o Tony Ferguson ganharam a luta, usaram o microfone. Eu tenho isso para mim, né? Eu, inclusive, escrevi isso numa coluna para o sexto round, que foi bastante polêmica. E concordo que, em tese, deveria ser o vencedor da luta aí do próximo sábado. Deveria ser assim, mas a gente já aprendeu, né, que quando se trata de Conor McGregor, quando se trata de UFC, nem sempre o obrigatório ou o certo é o que vai acontecer, né? A gente já cansou de ver exemplos e o UFC, inclusive, tem uma, digamos assim, um passado de já ter feito esse tipo de coisa, né? Não sei se você lembra, mas em 2008 o Minotauro era o campeão interino no peso pesado e o Randy Couture era o campeão peso pesado linear, digamos assim. E o título interino só foi criado porque o Randy Couture teve problema para renovar com o UFC, mas aí o Minotauro foi engraçado porque no UFC 91 o Randy Couture defendeu o cinturão linear, perdeu para o Brock Lesnar, e um evento depois, no UFC 92, o Minotauro defendeu o cinturão interino e acabou perdendo para o Frank Mir. Então, assim, já tem esse passado, já tem esse histórico, né? Não seria algo tão absurdo, assim, do ponto de vista de, digamos assim, do UFC, né? Agora mesmo, né? É um caso levemente diferente, mas também tem coisas iguais. O Robert Whittaker já era o campeão interino e mesmo assim o Georges St-Pierre vai passar à frente e vai fazer a luta contra o Michael Bisping. Mas, João, agora para finalizar o nosso papo, eu queria saber, se você fosse o Dana White, você já falou aí que o Nate Diaz, na sua opinião, é a luta do dinheiro pro Conor, mas se você fosse o Dana White, essa é a luta que você faria de fato? Você colocaria o Nate Diaz para fazer essa trilogia com o Conor? Ou você seria o cara que faria mais pela esportividade e colocaria o vencedor de Ferguson e Kevin Lee? Te botei na fogueira, hein? Não, a questão, Coutinho, é que em se tratando de Conor McGregor, é o próprio Conor que vai decidir. Ele conquistou esse direito, assim, com inúmeras quebras de recorde. Então, assim, para ele voltar para o UFC já vai ser difícil, porque ele acabou de ganhar mais de 100 milhões de dólares, sendo que o máximo que ele tinha ganho antes no UFC foi um pouco mais de 1/10. Né? Então, assim, é muito difícil que o Dana White seja capaz de impor uma ideia. Eu acho que realmente, na prática, não na teoria, mas na prática, o Conor McGregor virou um parceiro do UFC, né? Mas, assim, se eu tivesse o controle disso tudo, eu primaria pela esportividade, pelo mérito esportivo e daria o vencedor do Ferguson contra o Kevin Lee para o Conor McGregor. Na verdade, eu não faria nem Ferguson e Lee, né? Como eu te falei, para mim tinha que ser Ferguson e Edson Barbosa, mas... Nem tudo é como deveria. Exatamente, como a gente já viu várias vezes, como vai continuar vendo muito. E é interessante você ter falado isso, porque realmente a gente não vê nem o Dana White falando, por exemplo, não, se o Conor McGregor voltar, ele vai enfrentar o fulaninho. Porque exatamente eu acho que pesa muito isso. Ele não toma mais decisões sozinho, ele não impõe mais nada. Exatamente, ele não é mais dono, e também ele não é mais dono. Houve uma mudança de paradigma na questão do UFC, porque o Dana White vendeu a parte dele. O Dana White hoje em dia ele é só presidente. Então tem donos assim que mandam mais do que ele, e são caras da agência de entretenimento, né, da parte de entretenimento que querem recuperar um investimento, que foi um investimento de mais de 4 bilhões de dólares. Então eles querem recuperar esse investimento. Eles têm acionistas, inclusive acionistas famosos, né? Ficou todo mundo sabendo que a Serena Williams, a Maria Sharapova, o Stallone, Mark Wahlberg, Tom Brady, todos esses caras são donos minoritários do UFC. E eles querem resultado também, né? Eles fizeram um investimento, querem esse resultado o mais rápido possível. Então, assim, o que vai falar mais alto vai ser o dinheiro. E por isso que eu acho que a próxima luta do Conor McGregor no UFC vai ser contra o Nate Diaz. João, eu queria te agradecer muitíssimo mais uma vez a sua presença. Muitíssimo obrigado pela sua participação. E uma boa comemoração aí nessa semana pro seu aniversário. Obrigado, Coutinho, pelo convite e estou à disposição. Quando você precisar de mim, estamos aí para debater. Eu gosto muito de trocar uma ideia com você, com a galera do MMA Ganhador. Um abraço aí para todo mundo que ouve o podcast. É isso aí, valeu. Então tá aí, esse foi o João Vitor Xavier que nos ajudou a falar sobre o que de melhor acontece no mundo das lutas. Para quem não me conhece, eu sou o Coutinho, eu falo sobre o mundo das lutas no Ganhador e você está no podcast MMA Ganhador. Eu volto na semana que vem. Até lá!